Eleições 2018, TRE divulga medidas de combate à propaganda irregular no segundo turno. Mais de R$100 mil foram gastos para recolher o lixo eleitoral das ruas no primeiro dia de eleição. E a 2 dias do início da propaganda no rádio e na TV, Tribunal Regional Eleitoral faz sorteio para definir a ordem dos candidatos. E ainda os cuidados com a escolha dos brinquedos para esse Dia das Crianças. E mais o alto índice do desperdício de alimentos. Nas feiras de Manaus, pelo menos 30% dos hortifrutis expostos vão para o lixo. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já recebeu hoje os relatórios sobre o lixo eleitoral jogado em vias públicas no domingo de eleição. Uma lista com nomes de candidatos também foi entregue e, se comprovada a irregularidade, as multas podem chegar até R$8 mil. A sessão do Pleno foi conduzida pelo desembargador João Simões. Para ele, foram entregues materiais feitos pelos órgãos de limpeza e também pelas juízas da propaganda, que só no dia do pleito emitiram 109 termos de notificação de irregularidade. Expedindo as intimações aos responsáveis, para que possam se manifestar a respeito. Além de ser uma propaganda irregular, também é crime eleitoral o derrame de material gráfico, que são santinhos, como a gente conhece vulgarmente, no dia do pleito. Não se pode fazer nenhum tipo de propaganda no dia do pleito. Implurb, SEMAS e CEMUSP também estiveram presentes e entregaram relatórios sobre o dia da eleição. Segundo a CEMUSP, foram mapeados 181 pontos onde os santinhos foram jogados, a maior parte perto de colégios eleitorais. Uma lista com os candidatos que tiveram os santinhos recolhidos foi elaborada pela Secretaria e também entregue ao TRE. E aí o exemplo dado pelo desembargador de que isso não será admitido, não é? É um exemplo bastante forte, e o nosso apelo para que então possamos ter uma cidade mais limpa, possamos discutir os mais variados temas, eleição ou o que seja, não é? Sem que tenhamos que jogar lixo no chão. A CEMUSP já gastou mais de R$114 mil para limpar a cidade e recolher o lixo eleitoral. E o trabalho ainda não acabou. Bom lembrar que os candidatos que forem responsabilizados por esse crime eleitoral podem pagar multas que variam de R$2 a R$8 mil. Será requerido o ressarcimento de quem praticou essa conduta criminosa. Porque a responsabilidade aí é objetiva e solidária. Portanto, eles vão sim ter que arcar com esse custo. E tem que arcar mesmo. Nesta quarta-feira, o TRE também explicou um incidente ocorrido com as urnas eletrônicas que teriam caído de um caminhão no último domingo. Como nós mostramos na edição de ontem aqui no A Crítica na TV, um vídeo que mostra um grupo de pessoas com os equipamentos logo após a votação viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra um grupo de pessoas que encontrou 4 urnas eletrônicas no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Elas são da seção 725 e viram motivo de piada no meio do grupo. Essas imagens rodaram as redes sociais desde o último domingo, fim do primeiro turno das eleições. 4 urnas despachadas aqui na rua 15 de dezembro, aqui na Compensa 3. Hoje, o TRE resolveu falar sobre o ocorrido. A informação que nós tivemos é que uma das nossas vans, que faz a rota da 32ª Zona Eleitoral do Amazonas, ela, ao passar ali pelo bairro da Compensa, por alguma razão, a porta da van destravou e 4 urnas eletrônicas escorregaram para fora da van, certo? E essas 4 urnas, elas foram recolhidas por populares. E então foi quando deu origem a esse vídeo. Contudo, nós apuramos com a empresa e com as pessoas que participaram desse episódio,
nós verificamos que elas retornaram imediatamente para recolher essas urnas quando se deram conta de que a porta lateral ou traseira da van estava aberta. Apesar do erro e da empresa responsável pelo transporte já estar sendo investigada, é bom lembrar que as urnas que caíram já não continham informações eleitorais. Todos os dados já tinham sido passados e só depois elas foram transportadas. As urnas não foram danificadas, serão utilizadas no segundo turno e a empresa que realiza o transporte também. Não há tempo hábil de se contratar uma outra empresa e outra, né? Nós estamos em processo de apuração, nós vamos apurar de forma célere e de forma que se possa extrair o máximo da verdade ali desses fatos, porque isso foi algo que nos causou grande espanto. Eu sou coordenador da Comissão de Transporte de Urnas há 8 anos e isso nunca antes tinha acontecido, então é algo inaceitável. E a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa nesta sexta-feira e hoje o TRE se reuniu com representantes dos 2 candidatos que disputam o governo do Amazonas para definir essa apresentação. Ao vivo a gente fala agora com a repórter Tamires Claire. Oi Tamires, como ficou então a ordem dos candidatos? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. O primeiro candidato que vai poder exibir suas ideias, tanto no rádio quanto na televisão, é o Wilson Lima, do PSC. Mas os 2 candidatos vão se alternar nessa posição até o dia 26 de outubro. Então, na sexta-feira, dia 12, começa com o Wilson. Mas no sábado, começa com Amazonino Mendes, do PDT. No domingo, volta a ser Wilson de novo e assim por diante até o dia 26. No rádio vão ser 2 programas e na televisão outros 2 programas de propaganda eleitoral gratuita, cada um deles com 10 minutos de duração. E apesar das 2 coligações terem quantidades de partidos diferentes, os 2 candidatos vão ter tempos iguais, ou seja, é um programa de 10 minutos, cada um vai ter 5 minutos para exibir as suas ideias. No rádio, a programação está prevista para começar às 7h10 e é o outro programa ao 12h10. Na televisão, vai ser 1h10 da tarde e 8h40 da noite, como eu disse, até o dia 26 de outubro, 2 dias antes do pleito, já que a gente lembra que dia 28 é o grande dia da votação deste segundo turno, Nayandra. Muito obrigada pelas suas informações, Tamires. Boa noite para você. Mais 2 mortes por sarampo foram confirmadas no Amazonas pela Fundação de Vigilância em Saúde. Desta vez, as vítimas foram um bebê de 9 meses, vindo do estado de Roraima, e um homem de 52 anos do município de Manacapuru. E ambos não teriam sido vacinados com a tríplice viral. Agora já são 6 as mortes causadas pela doença. De acordo com a FVS, o Amazonas, no momento, tem 10.305 casos notificados da doença em 47 municípios e que, por isso, continua o alerta para a imunização. E ainda, os casos de malária reduziram cerca de 43% no estado no mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, foram registrados 5.509 casos da doença e em setembro de 2017 foram 9.600, em torno de 600 registros. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2018, o Amazonas apresentou queda de 6,59% em relação ao mesmo período de 2017. 56.247 casos em 2018 contra 60.216 em 2017. Cerca de 80% da malária no Amazonas é distribuída em 16 municípios, chamados prioritários, por apresentarem maior número de casos. Depois do intervalo, Defesa Civil decreta a situação de emergência por estiagem no município de Ipixuna. E ainda, 12 de outubro está chegando e a gente mostra os cuidados na hora de comprar os brinquedos para as crianças. É a seguir, agora são 6h24. A Crítica na TV volta já já.